dia ou boa noite, né? Porque cada um escuta. O bacana de podcast, videocast, é que o cara faz o... né? Não adianta a gente falar boa tarde, que às vezes é à noite, o cara tá lá ouvindo à noite, nós. Importante é que nos ouçam, que nos acompanhem, que cada dia os assuntos aqui do podcast A Xepa estão mais interessantes. Os apresentadores não mudam para o seu azar. Sempre eu e Oséias aqui, né? Mas os convidados mudam e vai subindo o nível, né? São eles que salvam, na verdade é essa, né? São eles que salvam. Se não fosse um Sérgio da vida, isso aqui tava perdido, velho. Deus me livre. Mas eu tenho que agradecer, Oséias, na sua figura, na sua presença, o apoio da Gold. Esse patrocínio, sem a Gold, na verdade, não existiria Xepa, Sérgio, porque a Gold foi a primeira, e junto com o Bom Gourmet, que falaram, Andrezão, vamos lá, tamo junto. E assim tem sido, e cada vez a gente está com alcance mais bacana e com pessoas mais bacanas vindo aqui. São vocês que constroem. Então agradeço na sua frente aqui a Gold Food Service e também ao Bom Gourmet por nos hospedar, por estar junto ao time da Carol Olinda, da Andréa Sorgenfrey e todo esse timaço que está com a gente aí, né, Oséias? É isso aí, obrigado sim, o apoio dessa turma, a coisa não acontece, né? Mas vamos ao convidado, porque vamos apresentar. É a estrela, né? É a estrela, né? Então, eu acho que esse convidado, ele um pouco dispensa a apresentação, mas a gente tem que apresentar, Sérgio, porque tem gente que não está te vendo, tem gente que está só ouvindo aqui também. Okay. Mas temos aqui diante de nós Sérgio Medeiros. Quem talvez ainda, não acho que já ouvi falar, mas Curitiba Honesta, ele é o cara que fundou, ele é o cara que está aí por trás, por dentro da Curitiba Honesta. Mas, além de tudo, o próprio nome, né, precede, porque ele também faz um trabalho muito importante como radialista, como jornalista, como... Posso chamar de historiador? Olha, acho que... Não, seria mais o que? Antropólogo da gastronomia, Zé? Um pesquisador. Pesquisador, mais do que pesquisador, você está trazendo algumas coisas importantes, nós vamos falar aqui também. Mas a Curitiba Honesta também, para quem continua meio... ouvi falar da Curitiba Honesta, mas agora não estou relacionando os festivais que tem em Curitiba prestigiando os nossos produtos locais, que são, por exemplo, o Festival do Pão com Bolinho, que é um dos principais da Curitiba Honesta. Vem aí o Festival da Carne de Onça. Exatamente. Tem Festival da Caipirinha, Festival da Pizza. Acabou de ter um festival concurso, que foi do Pastel, não é isso? Do Pastel, foi muito legal. Quem ganhou, Sérgio? Foi o Benê. O voto do técnico foi o Benê e em segundo lugar ficou a Capistel. E aí o voto popular ganhou o pastel pastel e cana. Tá. E em segundo lugar, no popular, cara, não lembro quem foi. Cara. Fala em bairros agora. Esses 4 que você relacionou estão em que bairros? O segundo lugar, que é o jeito pastel e cana, ele fica, eu acho que deve ter sido isso que deu sorte pro cara. Ele fica em frente de 2 igrejas, né? Sabe a novena ali do Coxa? Um dos lugares é ali, né? Deve ter rezado bastante, né? E o outro também é numa outra igreja, numa outra novena lá pro lado do Luqueão. Mas eu não sabia que a gente tinha pastéis tão bons em Curitiba, né? Foi uma indústria que nos contratou e nós fizemos então toda a curadoria, né? Toda a organização do festival do pastel, que não tem quem não gosta, né, cara? Bendito pastel, com a permissão do trocadilho aí, hein? Diante das novenas tradicionais e o pastel recebendo a bênção de ser agraciado aí com esse reconhecimento. Bom, Sérgio, acabei de falar, Sérgio da Curitiba Honesta, ele realiza alguns dos principais festivais na cidade, principalmente prestigiando o produto local, que nós vamos falar muito sobre isso, que o Sérgio se aprofunda cada vez mais nisso, o olhar dele foca e ele vai além, porque tem mais um histórico também do Sérgio Medeiros. Em 2016 conseguiu transformar a nossa carne de onça, e daí a gente pode realmente falar de boca cheia que é nossa, porque ela se tornou patrimônio cultural imaterial de Curitiba. A partir de um esforço, de uma iniciativa tua, né, Sérgio? 2013 saiu
O Pão no Bafo, Pão no Bafo, lá da de Rosane, Palmeira, que é a Palmeira. Rosane Radek, isso, Exato. do Girassol. Quando saiu, eu estava conversando com um amigo meu num bar, né, claro. Cara, será que a gente não tem nada aqui? Aí começamos a pensar, falei, bom, de repente é a carne de onça. Né? E aí eu comecei a pesquisar, fui, e chegamos à conclusão de que com esse nome, com essa apresentação, ela realmente foi criada em Curitiba, né? É lógico que, André, ela é derivada da raquepeta, de outros pratos que existem com carne crua, né? Mas em cima da broa, que também vai se tornar indicação geográfica, de Curitiba já está depositado lá. Aquele prato muito simples, né? Que é um patinho em cima da broa, cebola, cebolinha, sal, azeite e pimenta do reino. Com esse nome, com essa apresentação, com essa receita, é só aqui mesmo. Que bacana saber disso, desse histórico. E olha só, eu até perdi a concentração. Mas eu quero fazer uma pergunta curiosa nesse tema aqui, André. Desculpa até te interromper. Não, faz muito bem, porque eu já estava esquecendo. Não, mas não é, que é uma curiosidade que eu tenho, acredito que a maioria do público que não conhece a tua trajetória em mais detalhes deve ter. Por que tomou essa decisão? O que te levou a tomar essa decisão? Sendo que você não era dono de restaurante, não era dono de lanchonete, você não tem frigorífico, você não tem padaria que faz a broa, você não tem uma plantação de cheirinho verde, você não planta pimenta, enfim, né? Então, a pessoa que está de fora, por que este cidadão, Sérgio Medeiros, esse CPF, num bar com um amigo, resolveu pegar essa bronca na mão e fazer acontecer, Sérgio? O que te levou a tomar essa decisão? A gente já estava fazendo o festival, né, de carne de onça desde 2013, que eu comecei esse trabalho do Festival de Carne de Onça em 2013. Fizemos o primeiro, já estamos na 8ª edição. E eu notei que, a princípio, era um petisco servido em poucos bares, mais boteco mesmo, né? Aqueles botecos de presença masculina, né? Que a gente conhece, que tem em todo bairro, tem. O pessoal se reúne para tomar uma e comer um negocinho. E a carne de onça, ela era servida uma vez por semana, só normalmente. Tem? É o dia da carne de onça, é quarta e tal. E aí, quando a gente começou a fazer o festival, eu fui notando que o petisco foi tomando importância na cidade, mais do que ele tinha no início. E aí, quando saiu essa história, eu falei, cara, será que a carne de onça não é? Não pode ser também um patrimônio da gente? Aí que eu fui atrás, porque eu sempre gostei muito de saber da história da alimentação aqui de Curitiba, né? Eu cheguei até a pensar em fazer um mestrado lá em História da Alimentação, que tem na Universidade Federal, e por estar trabalhando muito sempre, acabei não conseguindo fazer. Mas eu sempre comprei muito livro que contava. Eu entrava lá nas teses da Universidade Federal, do professor Antunes, né? O professor Antunes, que era o reitor, e era o saudoso, várias teses lá sobre a alimentação de Curitiba e tal. Eu sempre me interessei muito por esse assunto. E quando houve essa oportunidade de pegar essa carne de onça e ir atrás disso aí, quando eu cheguei à conclusão que realmente ela era daqui, eu falei, cara, a gente tem que encaminhar isso aí lá para a Câmara Municipal e a gente tem que transformar. Eu acho, sabe, Oséias, que é a paixão que eu tenho por assunto comida, pelo assunto história da alimentação, a paixão que eu tenho por Curitiba, né? Eu nasci aqui, tá. A paixão que eu tenho de frequentar lugares, de sair para comer, que eu tenho desde quando eu era moleque, desde que eu tive meu primeiro dinheirinho, né? Lá com 13, 14 anos que eu comecei a me virar e conseguir um dinheirinho, eu sempre, eu vou comer um x-salada, não sei aonde. Tá. Então sempre foi uma curiosidade minha, né? De conhecer a comida, conhecer lugares que servem comida. E isso veio comigo, apesar de eu ter uma formação que não tem nada a ver com isso, que eu sou, na realidade, formado em fisioterapia, né? Tá. Depois eu fiz mestrado em engenharia de produção e economia, mas eu sempre gostei muito de viajar para comer, de sair para comer. E quando eu fundei a Curitiba Honesta, eu fundei mais nesse sentido de que eu já era mais ou menos do que André, acho que deve ter mais ou menos essa mesma história. Você já não era, cara, meio referência, assim, as pessoas queriam ir num lugar e falar, cara, onde é que tem um sanduíche legal, onde é que tem uma pizza bacana, onde é que tem um lugar que é mais barato, que eu quero reunir uma galera para o meu aniversário. O Google do rango. Exatamente, eu já fazia esse serviço para os meus amigos. Eu pensei, cara, por que não colocar isso para as outras pessoas? Para mim não custa, né? Eu já tinha, o Facebook já estava correndo solto e tal, e eu abri essa página de Curitiba Honesta, que era a ideia de indicar lugares que valessem a pena. Não lugares baratos, lugares que valessem a pena. E aí fui evoluindo, né? Até que depois de um ano fiz o primeiro festival, que foi o Festival de Pão Boninho. O Festival da Carne de Onça foi o segundo. E aí não parei mais, né, cara? São 54 festivais. Eu acho que o que me levou a isso sempre foi a paixão por sair para comer fora. Tá.
Então, meu, o cara que sabe falar, né, Oséias, ele faz metade do nosso trabalho aqui. Claro. Né? Ainda mais quando os apresentadores ficam perdendo a linha de raciocínio e esquecem do que ia perguntar. Eu não ia perguntar, porque isso aqui não é entrevista, é bate-papo. Voltando então, Sérgio. Oi. Antes, porque ele já perdeu a linha de raciocínio, não adianta, vamos conversar nós dois aqui, daí meio que tu esquece. Mas a gente tem que falar mais da carne de onça. É onde eu quero falar, querido. Então, é que tu tá me interrompendo. querido. Posso falar ou não? Pode. Ah, tá bom, obrigado. Quem sou eu pra te interromper? E eu até vou te dizer o seguinte, De ó. repente eu tiro tua linha de raciocínio. Pode esquecer, cara. Pode Não, esquecer. não vou fazer Eu isso. frequento a cidade de Curitiba, eu sou do Rio Grande do Sul, trabalhei na Nutrimental. E a empresa aqui em São José dos Pinhais, eu comecei a frequentar a cidade de Curitiba em 1993. Então, tá esse tempo todo que eu venho para cá, me mudei para cá em 99. Mas é engraçado que com a carne de onça, eu quero ouvir a tua percepção, pegando o gancho do que tu falou antes, que era um prato de boteco de frequência masculina, aquele perfil que a gente sabe, você viu uma vez por semana, mas hoje não é mais assim, né, Sérgio? Mudou completamente esse cenário, né? Eu te falo porque eu comparo o impacto que eu tive quando comecei a frequentar Curitiba com carne de onça, era a associação exatamente essa, entendeu? Você não ia num lugar legal, um lugar bacana, com uma frequência assim mais ampla, Feminina, feminina né? e tal, que servisse carne de onça. A associação era com isso aí, boteco mesa de sinuca, Sim. o cara fumando cigarro dentro do bar, Isso. esse lugar servia carne de onça. Mas hoje o cenário é completamente diferente, né? Eu estou errado na análise, Sérgio? Não, nem um pouco. O que eu acho que todo esse cenário de bares, ele veio evoluindo, né? O bar lá atrás, quando eu, digamos, nessa época aí que você falou, estava saindo da faculdade, né, 22 anos, 23 anos, o bar ele era uma coisa assim que dificilmente, mesmo em Curitiba, que é uma cidade de gente moderna, sempre foi, cultura e tudo mais, não era um lugar que quatro meninas frequentavam. Elas sempre tinham que ir com amigos, alguma coisa assim. Isso foi mudando e os bares foram melhorando o seu aspecto, a sua cozinha, a qualidade das coisas que servem, e a carne de onça veio junto com isso. Depois que a gente começou a fazer o festival, tanto da carne de onça quanto do pão com bolinho, esse aspecto desses pratos, eles foram mudando em Curitiba, a percepção de qualidade, entendeu? Porque uma coisa é você pegar, vou associar o bolinho também, né? O pão com bolinho era um negócio assim, cara, assim, boteco desse jeito também, né? O lusitano, por exemplo, tinha uma estufa, ficava o bolinho morando ali, né? Alguns tempos assim, e o cara pegava um pão d'água mole, aquele pão d'água que depois de algumas horas já fica borrachudão. Quase dormido já. Quase dormindo, metia o pão dentro, a maionese e dava pro cara por 5 contos, entendeu? Não tinha valor agregado porque realmente era uma comida muito simples e às vezes era ruim mesmo, né? Quando a gente começou a fazer o festival, a gente foi puxando para cima essa régua. Tanto do pão com bolinho, quanto da carne de onça, quanto das outras comidas de boteco. Porque apesar de não ser um concurso, né? E o André, que ficou muito tempo à frente aqui de Curitiba com comida de boteco, ele sabe que esse tipo de coisa você vai puxando para cima. Totalmente. Porque o cara que hoje fazia um pão com bolinho meia boca, ele é comparado com outros que fazem muito bem. E hoje, cara, em posto de gasolina, você vai lá, tem para vender o quê? Pão com bolinho. Que foi uma coisa que a Curitiba Honesta fez esse trabalho, garanto para você, que é um trabalho nosso. Virou também prêmio lá do Bom Gourmet, que é um baita parceiro nosso também, né, que sempre nos ajudou muito com os festivais. E não só o Bom Gourmet, mas toda a mídia curitibana entendeu que o trabalho que a gente faz é um trabalho pela gastronomia de Curitiba. E eu sempre falo isso para todos, porque a gente consegue, no mesmo festival, sair em várias TVs, em vários blogs e tudo. Dá uma visibilidade. Dá uma visibilidade muito grande para a cidade se desenvolve. E isso vai mudando. Então hoje, eu acho que a Comida de Boteco colaborou, o Festival Bom Gourmet colaborou, a Curitiba Honesta colaborou, para a gente chegar lá no nosso grupo, que é o Movimente, e dizer, cara, a gente tem hoje vários tipos de gastronomia em Curitiba, da alta até o que eu chamo na gastronomia do dia a dia, que é pizza, o bife, aquilo e tal, com uma qualidade absurda, por causa do trabalho destas pessoas, do Bom Gourmet, do Oséias, que está aqui na minha frente, que é o cara que mais patrocina festivais e ações de gastronomia em Curitiba. Verdade. Então, assim, quando o Bom Gourmet nos ajuda divulgando os nossos festivais e as outras TVs de todo mundo, eu sempre digo para todos, cara, você não está ajudando o Sérgio, você está ajudando a gastronomia de Curitiba. Sim, quando você patrocina um festival nosso, você não está ajudando o Sérgio, você está ajudando a gastronomia de Curitiba.
E a gente trabalha hoje, assim, num nível aqui em Curitiba, de muita camaradagem nesse sentido, sabe? A galera é muito unida, os donos de bares, cada festival que a gente faz lá o coquetel do lançamento, e os donos de bares chegam lá e conversam, trocam ideia, os caras não têm tempo no dia a dia de conversar entre eles. Então é isso, cara. E gostam muito desse convívio, se ajudam, inclusive. Se ajudam, trocam ideia, trocam um fornecedor. Então, assim, cara, eu sou uma pessoa muito feliz por fazer o que eu faço. Porque, cara, é muito legal. Me deu a oportunidade de estar aqui com vocês hoje. Sim. Olha só. Fala, André, pode falar, professor. É que ele estava dizendo, essa questão eu chamo isso de gastronomia. Curitiba tem uma gastronomia de convergência. Exato. Já conversei com chefes de fora que falaram, gente, impressionante como as pessoas da gastronomia que se conversam e se celebram. Exato. Tanto que a gente tem muitos eventos aqui, que são aqueles eventos naquela levada do convida, não é? Um determinado chefe convida outro para fazer um jantar a 4 mãos. Isso. Ou um restaurante convida. Isso. E tem alguns nomes aí, né, que são desse tipo de evento. Muito bacana. Agora, quando você fala da carne de onça e do pão com bolinho, eu já vejo duas coisas aí, dois perfis diferentes para fazer festival. Quando você fala do pão com bolinho, você muito bem colocou que, né, sempre os festivais estão elevando a régua. Por quê? Uma das razões é porque você faz o cara, e eu e o Zéias, a gente entrevistou um dia desses aqui o Roberto Zapata, que veio aqui e falou da importância do gestor olhar para o próprio negócio. E os festivais têm esse efeito, né? Festival, concurso, como você bem lembrou também, comidas de boteco, de fazer o cara olhar para o negócio dele e no detalhe. Então, por exemplo, se ele já vem com pão com bolinho há alguns anos, quando ele passa a entrar num concurso, como comida de boteco, ou num festival da Curitiba Honesta, ele reinventa este bolinho. E eu consigo imaginar isso num pão com bolinho, que o cara vai lá, cria uma maionese artesanal, coloca um acompanhamento diferente dentro do pão, muda o próprio pão, né, a apresentação. Ele está repensando aquilo ali. Isso. Quando a gente fala da carne de onça, e você foi o proponente para que com sucesso aí, conseguiu tombar como um patrimônio, a gente fala justamente na prática do modo de fazer. Você que foi um dos caras que falou para mim, Andrezinho, tem que ser, o patinho tem que ser fresco, de preferência, poucas horas antes ele foi picado na ponta da faca. O pão é a broa de Curitiba, que é outra coisa também que a gente vai lembrar aqui. Mas e daí? Como é que você entra com um festival? Você não está dizendo para o cara criar em cima dessa coisa que deveria ser feita só daquela maneira? Excelente pergunta. Porque o que aconteceu? Eu vou ter que abrir um pouco mais aí para poder chegar onde você quer. Certo. Quando a gente montou a Associação dos Amigos da Onça, né, do qual eu sou orgulhosamente presidente, nós fomos pesquisar e nós chegamos a uma conclusão de que a receita que está lá, e você tem que dar uma receita, é a receita aquela bem simples. Então, a carne de onça de Curitiba, isso. Ela tem que ser a broa, patinho, cebola, cebolinha e só esses 3 temperos. Se tiver qualquer outra coisa, ela é servida à parte. Você pode criar um molhinho do bar do André, beleza. Ou a carne de onça do bar do André e colocar outras coisas. Mas se for a carne de onça de Curitiba, ela vai ter que ficar dentro desse padrão. O que pode variar, que está lá no NPI, que foi depositado lá. Você pode servir como um barbarã, tudo separado, todos os elementos e a pessoa monta. Sim. Ou você pode temperar a carne antes com esses 3 temperos e colocar no pão. Ou temperar só por cima. Essas são as 3 maneiras aceitas lá pelo manual lá que está lá no INPI. Muito bem lembrado, carne de onça de Curitiba. De Curitiba. Perfeito. Quando você faz um festival, a gente está, por enquanto, proibindo mesmo algumas coisas que não tem nada a ver com a carne de onça, como por exemplo, eu sei que tem gente que vai ficar brava comigo, mas servir carne de onça dentro de um canudinho, né? Então, é igual você servir um acarajé dentro de um sonho. Não, se bem que, né, de um pão de queijo. Isso. Ô, louco. Entendeu? Então você está mexendo assim com uma coisa mais delicada. Perfeito. E nós tivemos um caso dessa vez nesse festival, que o bar queria entrar e queria fazer o canudinho, eu falei, não dá. Até a desconstrução tem limite, né?
Exato. Então, mas veja, mas aí então vamos entrar nesse mérito. Você está dizendo que aí não é carne de onça de Curitiba. Nós separamos no cardápio. Nós temos ainda neste festival, que as coisas têm que ser mudadas aos poucos. E nós não estamos aqui, nós enquanto associação, ainda para dizer quais são as regras. Você pode ter a carne de onça que você quiser no seu bar. Pode fazer uma carne de onça com carne de porco, como tem. Pode fazer colocar mostarda junto, você pode fazer shoyu, o que você quiser. Mas se você for chamar de carne de onça de Curitiba e ter o nosso selo, né, que a gente já tem o selo, tem que seguir esse preceito. Você tem que seguir esse preceito. Então, assim, muda, porque o cara que vem a Curitiba, que vai comer a carne de onça, ele vai querer comer a carne de onça do Sérgio ou de Curitiba? De Curitiba. Claro. Você vai lá para a Bahia, você quer aquela baiana lá, né? Exato. Não, eu não vou lá no outro, o cara faz uma reconstrução, não é assim. O que nos traz para mais uma coisa extremamente bacana, que é quando a gente entra na seara da indicação geográfica. Na seara, às vezes a pessoa entende seara meio de forma que não é tão bacana, mas eu quis dizer no tema, né? Exato. Nesse assunto. Então, a carne de onça como indicação geográfica ela está em processo, não é isso? De ser considerada. E aí é isso que eu queria chamar a atenção. Ela tem que ser servida com a broa de centeio, não é isso? Que também está em processo, certo? Também. Então é um caso que não é único nem exclusivo, mas é um caso muito interessante e bem mais raro, né? Bem mais ímpar, digamos assim, de uma indicação geográfica que reúne, na verdade, duas. Exato. Isso mesmo. Duas em uma. Então, assim, que pé está lá? Nós depositamos, nós montamos esse grupo, nesse grupo tá o Vlamir, tá o Fantinato, tá o Bar do Alemão, tá o Délio, tá o Burger Bar, tá o Ushuaia. Cezinha, que te mandou um abraço ontem, estive com ele jantando. Queridão. E assim a gente está com essa galera e a gente teve a consultoria do Sebrae. O Sebrae nos cobrou só 10% do que eles cobrariam, eles fazem isso, né? E nós fizemos aquela festa linda lá no Bar do Alemão e conseguimos levantar a grana, já pagamos o Sebrae. E ela já está na 4ª ou 5ª fase das fases que tem lá no INPI. Então, todas as sextas-feiras para nós é sempre uma expectativa, porque é quando sai lá o boletim. Atualização. Então a Mabel é a primeira, que eu acho que ela nem dorme, ela espera virar à noite para ver lá, né? Porque nós temos 14 lá depositadas. Eu acho, sabe, André, sinceramente, que ainda sai esse ano. Mas é uma percepção minha, assim, da minha cabeça. Vai sair, e você falou na Mabel, para quem não sabe, a Mabel que ele está dizendo é a Mabel Guimarães, que é a coordenadora de agronegócios do Sebrae, e que toda indicação geográfica passa por um processo que o Sebrae participa, que é esse processo que o Sérgio estava falando agora. E a Mabel, né, Oséias, ela também nos deu conversou, bateu um papo com a gente aqui. Então, se você quiser entender tudo sobre indicação geográfica, e o que é uma indicação de procedência, a diferença entre um produto com uma denominação de origem, indicação geográfica e indicação de procedência, busque o podcast que a gente está conversando com a Mabel Guimarães do Sebrae, porque ela detalha, inclusive ela fala de um projeto muito legal, que é o projeto do sul do Brasil aí para as indicações geográficas. Unidos, né? Tá lá entre os podcasts da Como Xepa que o restaurante, desculpa André, mas como que o restaurante que quer participar do Festival Carne de Onça faz? Você tem um número limite de estabelecimentos que podem, ou um número por bairro, enfim, não, como que é? Não, a gente tem porque o nosso negócio da Curitiba Honesta, o nosso business, né, a nossa sobrevivência, vem dos festivais, né? Tá. Então nesses festivais a gente cobra uma inscrição dos bares. Essa inscrição é uma inscrição super democrática, ela não é cara, não é mesmo. Podemos falar em valor? Perto de R$2.000, R$1.800, por aí. Tá. Então isso é o dinheiro que a gente arrecada, mais o dinheiro, as cotas de patrocínio que a gente vende. Esse é a monetização da Curitiba Honesta se faz desta forma.
E não tem uma... Então fica aberto. Quem está nos escutando quiser participar, só procura Curitiba Honesta. Isso, você pode inclusive entrar, Zé, lá no site, quem está interessado, no final do site você pode fazer o cadastro lá, dizer que você tem interesse, a gente vai entrar em contato. Vocês visitam a casa? A gente dá uma pesquisada na internet, assim, sabe? Então, e a gente tem vários cases, várias histórias, né? Como o caso do Bar do Bolacha, que é perto da sua casa, inclusive, que era um bar desconhecido e tudo mais, e depois que ele começou a entrar nos nossos festivais, o próprio Guilherme, né? O Bolacha fala isso, fala, cara, mudou a frequência do meu bar. Seria a minha próxima pergunta, inclusive, já engatando, né? Então, primeiro, quem quiser participar do Pão com Bolinho e tal, tá aberto, só procura Curitiba Honesta, se inscreve, participa da reunião técnica e vamos vender. Vamos. Tá lá no concurso, vai começar inclusive agora no dia 17, só para colocar, né, porque o povo vai assistir lá no futuro, então hoje o concurso acontece dia 17 de setembro, né, começa o festival no concurso. Isso. Né? Dia 17 até o dia 7. Até o dia 7 de outubro. 17 de setembro a 7 de outubro. A 7 de outubro, tá? O ano 2024, se você estiver assistindo esse vídeo em 2060, nós estamos no ano de 2024. Você não entrou no túnel do tempo. É 2024. Exatamente. Então, participou. Você tem um índice, Sérgio, de quanto isso impacta o faturamento da casa? Lá, se eu comparo a venda do Pão com Bolinho num mês, fora do festival e depois no mês do festival. Você tem esse dado? Dado ou não? exatamente o número não, mas assim, porque depende muito assim, cada bar que entra, ou cada restaurante que entra, porque a gente tem também festivais como o do Parmegiana, que é para restaurante, ele sempre me pergunta isso. Quanto que eu vou vender? Eu falo, cara, depende de tanta coisa. Depende do que, por exemplo? Do clima. Tá. Choveu, ficou frio, atrapalha. Normalmente as casas mais conhecidas, elas vendem mais, obviamente, né? Porque pega lá a lista, eu vou lá no bar e tal, porque eu já ouvi falar muito desse bar, né? Depende da produção, a gente ajuda na produção da foto, mas a gente não influi. A gente só ajeita, a gente só maquia a noiva. Tá. Mas a noiva tem que vir bonita também, né? Claro. A foto é importante nesse processo. Importantíssima. Só Lógico. repetindo, a foto é importantíssima. Importantíssima. Tem gente que não dá valor. Eu sempre falo para os clientes Isso mesmo. Cuida da estética do teu lugar. As pessoas Claro. começam a comer pelos olhos, né? Exatamente. Exato. Então nós montamos um estúdio lá na Curitiba Honesta. Nós temos lá o nosso fotógrafo, Jean, que é um cara especializado, que tem equipamento de ponta. E a gente faz as fotos lá, isso está incluído. Todo o trabalho que a gente faz de assessoria de imprensa, foto, cardápios, banners. Tudo está contemplado na inscrição. Tudo está contemplado na inscrição. Ok. E aí, eu vou pegar um exemplo, tá? Por exemplo, o nosso festival de Parmegiana, porque esse número eu tenho, tá? Nós temos ali o Anarco, que tem lá os dois irmãos, o Bruno e a Bruna, e o Bruno do Anarco Batel. No último festival de Parmegiana, ele vendeu 1.800 pratos. Meu Deus do céu. É muita coisa. É muita coisa. Por exemplo, outro exemplo. Parmegiana também. Entrou o Terra del Fuego, da nossa querida amiga, a chefe lá, a Eva, né? Amiga comum nossa, queridíssima, minha vizinha lá de São Chico. E minha vizinha do bairro Alto. Exatamente. Frequenta o Bar do Bolacha. Frequenta o Bar do Bolacha. Fui no aniversário dela, inclusive encontrei você. A gente tá lá. No Bar do Bolacha. E aí, eu fui numa sexta-feira durante o festival. E eu só vi a Eva andando assim na cozinha, que a cozinha da Bela, parecia aqueles patinhos de tiro-ovo, sabe? Correndo. Cara, você não vai vir aqui? Eu falei, não dá. Cara, eles venderam quase 80 pratos em uma hora. O garçom me falou. E 80% das mesas estavam comendo parmegiana. Então, os festivais, eles funcionam muito bem para que a pessoa vá a primeira vez à casa, ao restaurante, ao bar. Todos os festivais, o Bom Gourmet também funciona assim. Continuando as dicas, então o clima que é um imponderável, essa variável você não controla. Exato. Mas a foto é uma variável que você controla, então fica na mão. O que mais que você pode dizer? A receita. A receita em si, boa. A receita, a Exatamente. execução do prato. Por exemplo, vamos pegar o exemplo do Parmegiana, que a gente continua na mesma linha. O que a gente notou? O Parmegiana de carne vermelha vende muito mais que Parmegiana de frango e muito mais ainda do que Parmegiana de porco. Então, assim, às vezes a pessoa quer, não, vou fazer porque vou economizar um pouco aqui na minha ficha técnica, mas as pessoas associam muito Parmegiana com carne vermelha. Então, se tiver um mignon e tiver um frango, e o preço é único, o cara vai preferir ir no mignon. De novo, aquela relação que a gente estava falando do cara tá fazendo... Da sabedoria do preço, né? Exatamente. E às vezes, assim, a diferença
não é tão grande na ficha técnica. Parece que é, mas não é, sabe? Dá para você trabalhar esse tipo de coisa, né? E conseguir, já que você vai comprar bastante mignon, você vai conseguir comprar num preço melhor. Mas a receita fica por conta do estabelecimento, né? Então, se ele quer fazer a aplicação de 150 gramas da proteína que ele escolheu, fica por conta dele. Se ele quiser 160 por conta dele, isso a Curitiba Honesta não se mete. Não. Até porque é importante enfatizar que o Sérgio aqui está falando um conjunto de coisas. Então, assim, porque o meu receio é o cara tá te ouvindo agora e fala, bom, então tá dada a dica, agora eu vou fazer meu parmegiana com a carne vermelha. E na realidade não, se você quiser criar com uma carne de frango, uma carne branca ou um porquinho, que também a gente ama, eu acho que o principal do que você falou aí é a execução em si. Exato. Né? Porque às vezes eu faço uma carne vermelha, mas entrego aquela coisa meio desalmada. Exatamente. Quando eu posso fazer... A carne vermelha requer também um bom corte, né? Sim. Tem que acertar no corte, né? Porque você está comendo um parmegiana e vem um nervo no meio, ou coisa desagradável, né? É verdade. Então é uma série de fatores. Mas assim, como eu já falei, vou repetir, funciona muito bem. Às vezes o cara, ontem ainda, que o meu telefone, o WhatsApp, é o que está lá no Curitiba Honesta. E eu converso com todo mundo o tempo todo. Desde o cara que vem para Curitiba e quer saber se precisa trazer blusa, já me aconteceu isso, ele me pergunta ali no WhatsApp, eu digo, é melhor trazer, viu? Porque Curitiba a gente não... Sempre. Desde, como é que faz para entrar, como é que, sabe? Então eu respondo, acho que isso, quem está nas redes sociais, você tem que atender as pessoas vêm te perguntar, assim, consultoria mesmo, eu quero ir em um lugar para ir no meu aniversário com meu marido, um lugar mais romântico, mas que não seja caro. Pô, a gente dá essa dica, cara, não custa nada pegar o celular e responder a pessoa está seguindo a gente lá, tá nos ajudando também, né? Mas eu acabei não respondendo a tua pergunta, agora fui eu que me perguntei. Curitiba Honesta, então, para você que chegou agora, além de realizar os festivais, é um serviço de meteorologia aqui em Curitiba também. É só ligar pro Dress Code, pro Zap que está lá e vai falar diretamente com essa figura maravilhosa chamada Sérgio Medeiros, e que agora também está, além de ter todo esse envolvimento com os festivais e com a questão do desenvolvimento da gastronomia, intimamente envolvido com essa questão de priorizar e trazer uma visibilidade para os nossos produtos também, né, Sérgio? Por exemplo, hoje eu vou fazer uma matéria, né? Hoje uma rede de televisão, vou fazer uma matéria nacional sobre a carne de onça. Então, isso quer dizer, é um espaço que você está dando para a gastronomia de Curitiba, né? Isso o tempo todo. A hora que sair essa IG aí, cara, vai ser uma loucura. Outra coisa interessante também, hoje eu tô lá no Instagram da Curitiba Honesta, eu tô também em 2 rádios, né, onde eu sou colunista. Eu tô também na Rede Paraná, na estatal, né, na TV Paraná Turismo, né? E agora estou dentro dos ônibus também, André. Então agora eu tenho uma coluna na TV do ônibus. Lá, essa primeira coluna minha é sobre a carne de onça. Certo. Então, todo esse trabalho que eu faço, eu não tenho remuneração. Eu faço rádio há 11 anos, eu nunca ganhei um centavo da rádio. Mas é um trabalho que eu faço muito feliz, né? E numa das rádios eu faço lá 6h30 da manhã, cara. Então... a gente faz isso aí, realmente, cara, eu sou apaixonado pelo que eu faço e eu podendo levar aí a gastronomia de Curitiba cada vez mais para cima, não só Então, deixa eu continuar na sessão de dicas. A gente falou do que se deve fazer, né? Uma boa foto, uma execução de receita, etc. Pecados capitais, Sérgio. O que um estabelecimento que entra nos teus festivais deve evitar a qualquer custo? É a cruz perto do vampiro. É insistir em mandar foto que ele já tem. Tá? Hoje até nem podemos, não fazemos mais isso, porque às vezes essa foto foi um fotógrafo que tirou e recebeu para essa foto estar lá no cardápio. A partir do momento que eu coloco, eu posso ser processado, inclusive, por usar uma imagem que não é minha. Né? Entendi. Então as nossas fotos elas são produzidas, elas são nossas. Né? Excelente. E são nossas e elas têm o mesmo padrão. Então a pessoa que olha o site, as fotos têm o mesmo padrão. E aquela foto que a pessoa vai comer, né? Exato. A outra coisa, eu acho assim, é a pessoa entender que o festival não é um momento de faturar muito, é um momento de atrair cliente. Então abrir mão um pouquinho do lucro, né? Claro que o cara tem que ter lucro, não vai ter prejuízo, mas abrir mão um pouquinho do lucro e apresentar uma receita interessante, um produto de qualidade.
porque o cliente percebe. Normalmente ele não vai num lugar só, ele vai num lugar e puxa, ó, Parmigiano é maravilhoso, daí ele vai no outro e fala, pô, Ele cara, quer fazer um circuito até. ele começa a comparar, apesar de não ter concurso, o cara começa a comparar, sabe? Então assim, faz um produto legal, entenda que não é o momento de você faturar um monte, é o momento de você mostrar o teu produto, mostrar a sua casa, porque é muito difícil você levar a primeira vez, principalmente em Curitiba, com tanto lugar bacana para ir, né? Tanto bar, tanto restaurante. Você, quantas vezes, né, Zé, até a gente que é da área, você passa em frente a um bar, um restaurante, olha que bonitinho, mas eu vou lá, no que eu sempre vou. Então, os festivais, eles funcionam muito bem, não só o nosso, como os outros também, para levar o cliente pela primeira vez. Dá uma mexida no carro. Então, sabe, atenda legal, sabe, apresenta um produto bacana, porque se o cara gostou, certeza que ele volta e você vai ter uma continuidade desse trabalho. Eu quero só colocar um outro ingrediente, o Sérgio, que sabe que a Gold fez a maior pesquisa com os consumidores de alimentação fora do lar. Eu vi essa pesquisa, aqui na cidade, né? Agora, no mês passado, a Galunion, que é uma consultoria lá de São Paulo, da minha amiga Simone Galante, também fez uma pesquisa com 1.080 pessoas, eu acho. Aqui a nossa gente fez com 601 em 9 bairros. E o resultado das duas, apesar de ser praças distintas, foi exatamente o mesmo. O primeiro ponto de decisão das pessoas hoje, isso para quem está entrando no festival também, aí vai a minha dica, primeiro ponto, não é o preço, não é o produto, é higiene. Exato. As duas pesquisas deram, quando a gente perguntou espontaneamente, né? O que você espera, o que você olha mais e tal, e tal, e tal. Incrível que pareça, as duas praças, cara, o que eu olho é a higiene, a limpeza do lugar. Então, também serve para a gente colocar nesse caldo, né? Você tem uma boa foto, você faz um produto legal, mas quando o cliente vai no banheiro, tá fedorento, não tem papel toalha, a tampa do vaso tá frouxa, a descarga não funciona direito, talvez você tenha colocado tudo isso a perder. Exato. E eu já ouvi clientes, estou só colocando o que a gente está batendo papo mesmo aqui, André, que às vezes colocam a culpa no festival. Ah, gastei tanto lá, mas não mudou minha vida. E aí, enfim, eu sou muito franco, todo mundo sabe o jeito que eu me comunico, sou muito honesto, né? Às vezes até parece um pouco grosseiro, né? Mas a gente tem um bom intuito, né? E falar, cara, mas olha o estado do teu banheiro, cara. Cara, a tua mesa engordurada, pô, a pessoa chega aqui, não tem guardanapo no teu guardanapeiro, pô, você tá colocando a culpa no outro lá, cara, pelo amor de Deus, não faz o teu dever de casa, né? Aí o cliente pensa assim, cara, se o banheiro que eu tenho acesso é assim, imagine o resto quando eu não tenho acesso. Pois é, então fica só essa dica. Esses dias atrás, é uma exceção, graças a Deus, porque as casas da nossa cidade, elas têm um nível excelente, mas contando algo que eu passei esses dias atrás, que eu fui num lugar, a mesa tinha acabado de ser desocupada, até aí tudo bem, sentei, a mesa estava suja, mas o colega veio, tirou os utensílios e ele limpou a mesa empurrando tudo pro chão. Entendeu? Então foi ali, resto de farofa, palito de dente que tinha sido usado. Grão de arroz, sabe? Poxa, pelo amor de Deus, entendeu? Então, de novo, né, uma situação como essa, você pode entrar em 20 festivais. Você pode fazer um prato maravilhoso e vender a R$ 9,90. Pode botar cerveja a R$ 4,90. Não vai ter gente. Acaba, pior ainda, né, Zé? Acaba revertendo contra, porque se o festival pode ter um papel de cartão de visitas, a primeira impressão é que fica. Sim. Né? Sim. Então eu vou lá, não conheço. Já tinha ouvido falar, por isso eu fui. O festival me chamou a atenção. Cheguei lá, assisti um filme de terror desse aí que você está contando. Horrível. Eu saio fazendo uma antipropaganda, não volto mais e ainda faço uma antipropaganda, né? E esse é um cuidado que as casas têm que ter, né, André? Tem que ter, porque a propaganda negativa, na nossa pesquisa a gente viu isso também. Com toda a tecnologia que tem, as pessoas, numa grade de 0 a 100, 73% disseram que decidem via boca a boca. E às vezes, tem lá o pessoal que vai nas estrelas do Google, mas impacta muito mais no negócio de delivery. Na venda de salão, mas disparado, a principal fonte de consulta das pessoas é me dá uma dica. E aí, quando se vira detrator do lugar, cara, pelo amor de Deus, né? Sim. É muito ruim. Sérgio, voltando para o nosso assunto aqui, dos festivais, qual que tem mais impacto? O Pão com Bolinho, principalmente. Pão com Bolinho. O Pão com Bolinho a gente faz, José, as 2 edições por ano. Uma em março e uma em novembro. Né? Até a pedido dos lugares, falou, pô, a gente fazer só uma vez. Cara, faz 2 porque é muito legal, é bacana, ajuda muita gente. Que legal. Né? Os bares. E o de março a gente faz junto com o Festival de Curitiba,
que era o festival de teatro, hoje não é só de teatro, é um festival de cultura. Várias coisas. Tem o Gastronomics junto, tem humor, tem um monte de coisa, né? E o Leandro nos convidou, o Leandro, que é o dono do festival, nos convidou já há 3 anos para que a gente entre junto, né? Porque também é uma maneira a própria Curitiba Honesta, o próprio festival funcionar como um guia durante o festival, né, de teatro. Então a divulgação do nosso festival sai dentro do guia, né? A gente faz algumas ações também nos bares, né? Então funciona super bem, tem um impacto assim gigante, né? Eu já ouvi muita história assim, sabe, Zé, de lugar que estava assim indo mal e que estava quase fechando. Aí o cara entra no festival da gente e fala, cara, me deu um ânimo danado. Deu aquele gás, eu consegui pagar o papagaio no banco, o banco parou de me ligar, né? Eu consegui trocar um equipamento que estava ruim. Então isso deixa a gente feliz demais. Claro, a gente faz, é o nosso meio de ganhar dinheiro, o nosso meio de pagar nossas contas, né? Sim. E é importante eu falar também que tem uma pessoa muito importante comigo, que é a minha esposa, né? A Nilce, que é minha sócia. Quando a gente fala o Sérgio não, mas ela é a 80%, beijo pra Nil. 80% da Curitiba Honesta é a Nil, capacidade de organizar, de produzir, de ser relações públicas absurda que ela tem. E só dá certo, cara, porque a gente trabalha muito enxuto e a gente não tem hora para parar de trabalhar, nem para começar. A gente trabalha muito e tá envolvido, sabe, cara? Não tem como você não estar envolvido com os donos de bares. Você também acaba, né, Zé? Claro. É um setor apaixonante, você começa a conhecer a história do cara, né? Como que ele começou, como que ele evoluiu dentro daquele negócio. É muito, muito bacana, muito legal. Agora ele falou da Nil, vou ter que contar essa história. É bom você saber até. Olha, agora eu fiquei preocupado. Porque eu fiz aquela brincadeira lá com vocês lá no mercado municipal. Então. Olha só a repercussão das coisas, né? O mercado municipal agora abre para receber alguns restaurantes, né? Acho que por hora o Anarco e o Fuji abrem uma vez por mês, acho que é na segunda quinta-feira do mês. Isso. À noite, para um jantar. Tem que reservar lá. E a gente estava lá no. Se é à noite é para um jantar, tá? Se Cara, é à noite é para um jantar. Eu estava enfatizando sobre. Ô Zé, eu não vou nem. Você está tentando tirar meu raciocínio, não vai conseguir, velho. Não, mas é que ficou. Do que eu estava falando mesmo? Mas agora voltando, retomando. A gente estava nesse jantar à noite no Anarco. E aí tava o Sérgio e a Nil sentados na minha frente e começou uma história de casamento e já pensou fazer o casamento deles ali. E eu falei, pô, Nil, e comecei a gravar, né? E fiz um stories. Foi você pedindo a Nil em casamento. Mas eu já pedi várias vezes. E aí ele falou, eu já pedi ela várias vezes para fazer o evento. Você pode também contratar, eu fazer um jabá do mercado municipal. Mas você pode daí contratar também, reservar e fazer um evento lá dentro à noite que está fechado. Sim. É um charme puro aquele lugar. Muito. Sem movimento e tal. Enfim, e o Sérgio pediu a Nil. Você não sabe quantas... Pediu a mão da Nil em casamento. Depois e ela de aceitou. 23 anos, né? Você não sabe quantas pessoas que me abordaram ou Sério, no próprio Instagram ou na rua falando... Mas o Sérgio e a Nil não são casados? Eu falei, cara... Vivemos no pecado. É como se fosse, porque eles são tão... claro, eles são um casal, casados de verdade, mas não, talvez no papel, na cerimônia, né? Não somos não. Não, e é interessante, André. Não, mas casados de verdade, como não são? São. Sim. São um casal casado. Sim. Né? Mas nós estamos há 23 anos juntos. Nós, durante 15 anos, cada um morou na sua casa. Nós estamos juntos mesmo, morando na mesma casa há 7. Olha que tal. Nós moramos... Eu tinha a minha casa em Santa Felicidade, ela o apartamento dela no Cabral. Aí chegou uma hora, a gente chegou à conclusão, ela um pouco se arrependeu depois, porque eu sou bem bagunceira, né? Mas aí a gente está morando junto há 7 anos, mas é uma relação de 23 já, né? E vai rolar esse casamento no mercado municipal? Ela topou, né, cara? Agora vamos ver os patrocínios aí. Nossa, patrocínio para casamento. Aqui, ó, tá só voltando ao assunto da gastronomia, tá? Esse aqui parece o Leão Lobo da gastronomia, ele quer fofoquinha.
Ele quer não sei o que lá. Pelo amor de Deus, viu, cara? Olha, Mas escuta, o cara é da gastronomia, nós estamos falando falando de mercado fofoca municipal. agora. Você está se metendo na vida privada dele, velho. Pelo amor de Deus, Não, cara. então, Que então é as isso? pessoas que estão Sérgio, perguntando, desculpe, viu, sim, Sérgio? são Perdão, casados. Perdão, viu, Sérgio? Perdão, viu, Sérgio? Vai ficar invadindo a vida do outro aqui, ô Leão Lobo. Fica na tua, cara. Vamos voltar a falar de gastronomia. Nada contra o Leão Lobo, nem conheço o cidadão, mas enfim. Mas ia ser legal, hein, cara? Ia ser legal. Vamos pensar mais sério nisso aí. Você parece mais o Pedro de Lara, voltando. Mas enfim, né? Muito Sérgio, obrigado. agora dia 17 começa então Carne de Onça. Isso. Esse é uma vez por ano, também aguardadíssimo pela cidade. Aguardadíssimo, uma vez Quantas por ano. casas vão estar no... Estamos com 42 bares inscritos aí, dos principais da cidade, né? Tá? E cada vez que a gente faz esse festival, mais bares também começam a fazer a carne de onça, né? E Mantém no cardápio. mantém no cardápio, não tem quase todos os lugares hoje que servem carne de onça tem todos os dias, né? É um prato assim bastante pedido. E se você está ouvindo aí ou vendo a gente nunca comeu, coma porque é muito leve, é uma delícia. É verdade. Então, eu ia te perguntar, inclusive, isso. Tem um limite de casas que podem participar? Você fecha? Não, por como é? enquanto esse número de 40 é um número bem administrável, bem interessante, assim, sabe? Tá. 40, 50 durante o festival. Bom, Bolinha normalmente dá 50, é um número que a gente administra bem. Não bate cabeça uma casa com a outra. Não. Fica tranquilo. Fica tranquilo. Tem um detalhe também, né, André, que é importante salientar, né? O Sérgio comentou antes da questão, abre um pouquinho a mão do lucro, né? Mas eu também sempre falo com os clientes assim, olha, você vai trazer novos clientes para dentro da casa. Ninguém entra, senta, come a carne de onça e vai embora. Não existe isso, né? Então, na realidade, por uma janela de tempo, num prato da casa, é que você faz esse movimento. Exatamente. Claro. Mas não tenta compensar no outro. Se a tua caipirinha lá assim é R$20, não vai inventar de fazer 22 para compensar a perda de lucro aqui, né? Então, você vai ter a venda dos outros itens que vai acabar dando rentabilidade no ticket do cliente. Interessante né? comentário, Zé. Sabe por quê? O ticket médio do Festival de Carne de Onça é maior do Pão com Bolinho. Por quê? Porque a carne de onça é uma entradinha, né? Então não é um prato substancioso, assim, é um prato muito leve. Então normalmente o cara que come bem, saiu do trabalho e foi pra lá, a carne de onça foi uma entrada. E pede mais coisas. Aí ele vai pedir mais Inclusive o coisas. pão com bolinho. Ou mais carne de onça, né? Ou mais carne de onça. Eu gosto de carne de onça, eu acabo indo comer só carne de onça. Exatamente. Come uma, duas, três. Na tua percepção, a gente está com o tempo estourando, mas eu preciso te fazer uma outra pergunta. Pois não. Tu que vive bastante no meio da gastronomia, a gente está chegando no mês de setembro, falando de questão macro do nosso setor, Sérgio. Qual que é a tua medição de temperatura deste ano? As casas faturando mais, menos, o povo animado, desanimado, um tempo mais comedido, o pessoal com o pé no freio, enfim, qual que é a tua pulsação do momento da gastronomia em termos de venda e de rentabilidade, etc. A percepção que eu tenho não é de números, né? A percepção de conversar com as pessoas, Zé, é que esse ano tá bacana, tá legal. Só que o que acontece também? Eu acho que as coisas são muito assim. Vamos lá. Existem as tendências na gastronomia sempre, né? Vamos falar de tendência de bares. A tendência de bares são bares voltando a ser aquele boteco, sabe? Não mais bares refinados, lounge, não. Os bares que abriram, vamos pegar exemplos aí. O Bar Nacional, né? Que é um bar bacana, assim, mas com aquele visual de bar, né? De balcão, sambinha, tal. O hotel também é um bar legal, mas aquele, né, não tem dado muito certo, lugares muito refinados. As pessoas estão a fim de sair num lugar mais à vontade e democrático. Então, nesses bares, o que você encontra? Desde o cara que é advogado e está de ternão lá, até o cara que saiu caminhar de bermuda e camiseta e está lá junto, está tudo certo. O que tem dado muito certo também são bares com parrilha, né? Então, um bar que serve churrasco, que serve carne, como porções menores, como é o caso do Bar do Açougueiro, como é o caso do Canto e outros tantos lugares. Tincho. Então, isso tem dado... Então, tudo depende também muito da modelagem do negócio do cara, sabe? Então, assim, você tem que ser assertivo. Talvez você abrir um bar hoje para servir franga, passarinho e batata frita não seja um bom negócio. Então, quem talvez está prestando atenção e está entendendo para onde que está indo a gastronomia, ela está acertando, né? O Bar do Açougueiro está abrindo o terceiro, né? O Zé também tem uma mão danada para negócio, né? O Bar Nacional foi semana passada,
todas as noites cheio. O Otelo, todas as noites cheio. E voltou muito também o prato, acho que o André deve ter notado isso, aqueles pratos de boteco mesmo, cara. O picadinho, a rabada, a feijoada. Cada vez mais. E como também existiu um caminho de que esses pratos foram para, não diria alta gastronomia, mas para uma gastronomia mais, né, de restaurantes mais bacanas. Isso, dobradinho. E que estão servindo exatamente isso. Isso, né? isso. Existe esse movimento. Que eu acho que então, assim, depende muito, né, do tipo de negócio, do mix, né, mix de produtos que o cara está se dispondo a mexer no cardápio, que está abrindo um lugar novo, para ele tá prestando atenção nisso aí, né, sabe? Você modelar um negócio para pegar as coisas para onde elas estão indo. Né? Simplesmente abrir um restaurante por restaurante, talvez... Isso é só mais um? É só mais um. Só mais um. E pense bem antes de abrir um restaurante, a gente já falou bastante. Eu sempre aconselho, não quão abra. complicado é. Exato. Nós vamos trabalhar contra o nosso patrocinador aqui. Bom, não, brincadeira, eu falo abra. Mas eu cara. entendi, não, eu entendi a tua colocação. Abra, porque, mas é difícil, eu entendi a tua fácil, colocação. mas assim, eu tive bar já, uns 20 anos atrás. E eu descobri que eu não sirvo para ser dono de bar. Eu funciono muito bem com a barriga do lado de cá do balcão, não para dentro, sabe? Porque é uma gestão muito complicada, muito detalhe, é um lugar que você trabalha, não que eu não trabalho, não gosto de lidar com muita gente, não só as pessoas que estão ali dentro, as pessoas que trabalham com você, tem fornecedores, isso, cliente, os próprios então órgãos regulatórios. É um negócio complexo, mas ele pode ser realmente bem lucrativo. Agora tem que, cada vez mais, o que a gente nota também, a gente estava conversando isso aqui agora há pouco, é na questão da profissionalização da gestão do negócio, né? Justo. Porque se você compra lá um monte de coisa e põe lá e não faz o controle do seu estoque, não entende o que está saindo do seu cardápio, o que não está, não for sempre refazendo suas fichas técnicas para ver o que está te dando lucro e o que não dá, a tendência de o negócio degringolar é bem grande, né? Então tem que ter olho sempre no que as coisas estão acontecendo. Sérgio, Oi. Preciso te agradecer. Acabou? A gente acabou, passou rápido, indolor, né? Oi, foi legal demais. Eu só vou te pedir assim, quando você falar, por exemplo, não fale IG, fale indicação geográfica, porque tem o Oséias aqui, ele não consegue, né, essas siglas assim. Para ele, por exemplo, esses dias eu fui explicar para ele, Oséias, IG, indicação geográfica, ele, então não tinha que ser IJ? Ele pensa que geográfica. Essa foi boa, parabéns. Me derrubou do skate. Eu sei reconhecer a minha derrota. Aqui é fogo cruzado. Muito obrigado. Se você quiser mandar um beijo para Nil e reafirmar os votos do casamento que está por vir. Mas é um fofoqueiro, meu Deus, que cara inconveniente. Que mala, velho. Esse momento, Sérgio, é dedicado para o nosso convidado ter a sua palavra final. Isso, fique à vontade. Mas não convidado falar. É que a educação diz pauta livre, mas ele quer pautar. Ele quer que você. Não, quem é que estava pautando ele? Tu estava dizendo para falar sobre o casamento. A despedida dele. Então deixa ele à vontade, não fica pautando. Mas você está falando, como é que ele vai falar se você não para de atravessar? Pô, isso aqui tá parecendo aquelas mesas de futebol, né, cara? Vai lá, Sérgio. Renal, a palavra, Sérgio. Opa, então... Não, eu acho legal, interessante. Vamos ver se a Nil topa mesmo, né? Se a gente consegue dinheiro para casar lá no mercado municipal. Para mim ia ser uma alegria. O número de convidados ia ter que ser bem grande, né? Porque tantos de amigos que a gente tem, né? E eu quero agradecer demais, dizer que eu tenho uma admiração. Isso não é porque eu tô aqui na frente de vocês, tanto pela figura do Oséias, baita parceiro, baita empresário, baita amigo, né? Dividimos inclusive quarto lá em Belo Horizonte, né? É uma guerra de ronco, não foi fácil lá, bicho. E o Andrezinho, que eu tenho também, pô, uma admiração enorme, um amigo querido, de várias horas de boteco aí, de cerveja, né? Obrigado. Foi um prazer estar com vocês, viu? Valeu, Sérgio. Um prazer estar contigo também. Gente, até a próxima. Obrigado. Até. Até.